I want to welcome everybody here today. Quero dar as boas-vindas a todo mundo aqui hoje. As you can see, this is study number 6, Vocês conseguem ver que esse é o estudo número 6. and even though we're not all American, I hope that we can all join in this auspicious day. Embora não sejamos todos americanos, eu espero que a gente possa se juntar nesse dia especial, The birth of the glorious land o nascimento da Terra Gloriosa. is something that each of us can participate in and appreciate. Porque é algo que todos nós podemos participar e aproveitar. If you're a, if you're a member of IPR, Para os membros do IPR, I understand the technical team have made arrangements for you to be able to communicate more freely than last time. a equipa técnica já deu acesso para vocês poderem comunicar mais livremente. If you're joining us from another location, please don't ask questions and don't put things on the chat. E os que não são do IPR, por favor, não coloquem coisas no chat nem levantem as mãos. Let's open with a word of prayer. Vamos iniciar com a oração. Holy God, we want to thank you for your goodness. Deus Santo, queremos te agradecer a tua bondade. We pray that you would be with us today. Pedimos que possas estar conosco As each of us wrestles with our own biases, à medida que cada um de nós vai lutando com seus próprios viés, our own preconceived ideas, com as nossas ideias pré-concebidas, our own fears and worries about the future. com os nossos medos e preocupações do futuro. Wherever we find ourselves in the spectrum of emotions, Seja como for que a gente se encontre nesse espectro de emoções, each of us wants you to know que cada um de nós quer saber that we are here today que estamos aqui hoje in good faith com boa fé and with the desire to learn from you. e com o desejo de aprender de ti. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém. So I know that many of you weren't with us yesterday. Eu sei que muitos de vocês estiveram conosco ontem. I took the group, those who had joined us yesterday, through a little bit of history. Aqueles que estiveram conosco ontem, a gente reviu um pouco de história. We went back to last year's ICM. Voltamos para a Campal do ano passado. And we spoke about, I'm going to say the very end, but it was right towards the end of ICM. E nós falamos de algumas coisas que vimos até o final daquela Campal. And I knew, collectively, we knew that the movement, which would mean the members, E nós, como movimento, o coletivo, que significa os membros, had some misunderstandings or not a firm grasp of what the fall of the King of the South meant, what it looked like. não entenderam muito bem o que significava a queda do Rei do Sul. Elder Terry had already done several presentations on a Russian politician called Navalny. A Ansiatério já havia feito algumas apresentações sobre Navalny, que é um político russo. Yet there were some people who couldn't work out the connection between this person, Putin, and the symbol of the fall of the King of the South.
E ainda assim, algumas pessoas não viram a conexão entre Navalny, Putin e a queda do Rei do Sul. So, as we would normally do, Então, como a gente normalmente faria, we would ask different teachers to teach the same subject, but they will obviously will share it from their own perspective using their own words. então nós pedimos a alguns professores que pudessem explicar, mas claro que usaram as suas próprias palavras. So I spoke to Blessing and I asked him to do a short review or a short presentation on the subject of King of the South, Navalny, and Putin. Então eu conversei com o Blessing e pedi que ele fizesse uma pequena apresentação sobre o Navalny, o Putin e o Rei do Sul. So he didn't teach anything new or different than Elder Terry had already taught. Então ele não ensinou nada de novo além daquilo que a Anciã Terry já havia ensinado. But I felt it was useful for him to share that study, that model, in his own words. Mas eu achei que iria ajudar se ele fizesse essa explicação com as suas próprias palavras, com esse modelo. So I'm not saying that at that study it was the very first time that we had heard this phrase, and I'm going to tell you what the phrase is in a moment. Então, não foi a primeira vez durante esse estudo que a gente ouviu a frase que eu vou compartilhar com vocês em um minuto. The concept was certainly not new, O conceito certamente não é novo, but I can't remember now if Elder Terry had used this specific term before. mas eu não sei se Ancia Terry usou esse termo específico antes. When I heard him mention the term, it caught my ear. Mas quando eu ouvi ele mencionar esse termo, chamou a minha atenção. And for me, E para mim, it was significant enough that I'll just call it a feeling, that I had a feeling foi tão significativo que eu senti that this issue, que essa questão, and I haven't explained what the issue is yet, e eu ainda não expliquei qual é a questão, qual é o problema, that even though it was connected to the King of the South, que ainda que esteja conectado ao Rei do that it Sul, would have significance in the future. que teria um significado no futuro. And I've called it a feeling. That gut feeling that I had, I think, has been, at least for me, proven to be correct. E pelo menos eu acho que esse sexto sentido provou ser correto. I think by now you know. I think by now you know that Blessing did two presentations in April in the UK this year, Eu acho que agora vocês já sabem que o Blessing fez pelo menos duas apresentações para o grupo do UK esse ano. and you're all definitely aware that there were four presentations that he did and four that Curtis did 2 weeks ago, I think it is now. E eu acho que foi exatamente 2 semanas atrás que o Blessing fez quatro apresentações e o Curtis outras quatro. So what I want to do Então, o que eu quero fazer is to connect the presentation that was done in ICM eu quero conectar a apresentação que foi last feita year nessa campanha do ano passado with a study that was done a few months ago now de uma apresentação que foi feita com uma apresentação que foi feita in the alguns UK, meses atrás no UK. and
a more recent study that was done 2 weeks ago. E um estudo recente que foi feito 2 semanas atrás. And I've just put all that information on the board. E eu vou colocar toda essa informação no quadro. What each of you need to do O que cada um de vocês precisa fazer, in my opinion, na minha opinião, is to watch these 7 presentations é ver essas 7 apresentações and see the connection to them. e ver a conexão entre elas. I mean, the connection that they have with one another, that you'll see a progressive story building up. A conexão que elas têm entre elas para vocês verem uma história progressiva sendo criada. The third one that you see, I've added the 4 studies that Curtis did because they also need to be watched. E eu também adicionei as séries do Curtis e do Blessing, as últimas, porque também precisam ser vistas. So that's 11 presentations to get up to speed. Então, são 11 apresentações que vocês precisam ver. So this term or this phrase that I referred us back to at ICM 2025 Então, esse termo que eu referi, voltando atrás para a Campal de 2025, was the Liberal International Order. foi a Ordem Internacional Liberal. And that's what we spoke about yesterday in study number 5. E foi disso que falamos ontem no nosso quinto estudo. So today's conversation that we're going to have is a continuation of what we spoke about yesterday. Então, a conversa que vamos ter hoje é a continuação do que falamos ontem. When we discussed the Liberal International Order, Quando nós falamos sobre essa ordem internacional liberal, because many of us in the movement porque muitos de nós no movimento currently lean more left than right, atualmente nos inclinamos mais para a esquerda do que para a direita. and yesterday we discussed that there was a change in the culture of the movement. Ontem nós falamos que há uma mudança na cultura do movimento In the year 2018. no ano 2018, At the midnight cry. no clamor da And that meia-noite. shift, that change occurred solely because of the influence, we might say the power of the leader. E essa mudança só foi possível com a influência e poder da líder. Before, Antes, our leader had a right-leaning ideology. a liderança tinha uma ideologia de direita. And after 2018, we had a new leader and their leaning was left. E depois de 2018, tivemos outra liderança que se inclinava para a It was esquerda, Elder Jeff and Elder Tess. So que era então o that ancião should Jeff e not depois a come anciã as a Tess. surprise to any of us. E isso não deveria nos surpreender. She taught us many things. Ela nos ensinou muitas coisas. One of them was 2 streams, Uma delas foi as duas correntes, which I'm going to say it this way, but it's not historically accurate, that she borrowed from Elder Jeff because she didn't really borrow it from him.
Eu vou dizer dessa forma, porque talvez não esteja tão bem correto, porque ela não emprestou isso do ancião He Jeff. spoke about two rivers, as you all know, Como vocês sabem, ele falou de dois rios, the Ulai and the Hiddekel. o Ulai e o Edekel, And she took that concept and did something very different with it. e ela pegou nesse conceito e fez algo bem diferente com ele. This was a story of life and death, É uma história de vida ou morte. the river of life and the river of death. O rio de vida ou rio de morte. And she took this concept of two paths or two rivers, E ela pegou nesse conceito de duas partes ou dois rios. and it wasn't life and death any longer, Não havia essa questão de vida ou de morte, but it was two streams of information. mas se falava de duas correntes de informação. And in that two streams of information, we had a right leaning and a left leaning perspective. E com essas duas correntes de informação, existe a perspectiva de esquerda e direita. And she taught us that the right leaning perspective often was unreliable, and the left leading was the preferred choice. E ela deixou claro que a direita não era a escolha preferível. Once we had heard that and absorbed it, Uma vez que a gente viu isso e absorveu, we began being very left in our thinking. começamos então a pensar de uma forma bem esquerdista. And we would include radical feminism in this ideological camp. E dentro disso, incluímos o pensamento bem feminista radical dentro dessa ideologia. And then, after we had accepted all of this change, E depois de aceitarmos toda essa mudança, Elder Tess did something like this. Anciatés fez algo assim. She took a line, Ela pegou numa linha, and I'll call it left and right this way. I'm sorry I've swapped it round. e eu vou chamar de esquerda e direita. And she says, when you look at it this way, you can see that they're like polar opposites in completely different directions. E o que ela diz é: quando vocês enxergam dessa forma, vocês conseguem ver que eles são de polos opostos. And then she says there's a problem. E depois ela diz que há um problema. Like a sphere or the globe, Tal como uma esfera ou um globo, even though you think you're going along a straight line, ainda que você ache que está indo numa linha reta, like space can be distorted, this line is distorted. essa linha é distorcida. And she says this line ends up becoming a circle. E ela diz que essa linha então se torna um círculo. And so the more extreme left you go or the more extreme right you go, Então, quanto mais para a esquerda ou para a direita vocês forem, she taught us that they end up meeting at the same place. ela diz que ambos se encontram no mesmo lugar. So very early in her ministry, she began to warn us about the dangers of the left. Então, bem no início do ministério da Anciatés, ela nos avisou dos perigos da esquerda. And I'm certain that many of us didn't really grasp or understand what she was meaning and what effects or consequences that would have. Mas eu acho que muitos de nós não entenderam qual seria o efeito e as consequências disso.
We know that when a kingdom rises and then falls, Nós sabemos que quando um reino se levanta e depois cai, it doesn't come back again. não volta novamente. We know that there are either 4 kingdoms or 7, depending on how you want to count. Nós sabemos que temos ou 4 ou 7 reinos, dependendo de como vocês quiserem contar. We have now stopped calling them the kingdoms of Satan. E que agora nós paramos de chamar de reinos de Satanás. These are the kingdoms of this world, São os reinos desse mundo. and you might think that that is just a moot point or an insignificant point. E talvez vocês até achem que isso é um ponto insignificante. But as time goes on and there are more studies on this subject, you will see why this change of perspective has occurred. Mas à medida que formos avançando nos estudos, vocês vão ver por que que essa perspectiva ela mudou. Now, if I really simplify things, Então, se eu realmente agora quiser simplificar as coisas, and when we do that, they become inaccurate. quando nós fazemos isso, elas não se tornam tão certas. So I want to say in this picture work that we have, Eu quero dizer que nessa imagem que nós temos, that what I've identified as the left que aquilo que eu identifiquei como esquerda, this would be the 6th kingdom. isso seria o sexto reino. So it won't come as a surprise that the right, it would be the 7th. Então, não seria uma surpresa que a direita seria o sétimo. And the 6th and 7th would be Revelation 17. Que o sexto e o sétimo seriam Apocalipse 17. And if we went to Revelation 13, E se fôssemos para Apocalipse 13, this would be the Lamb and the Dragon. seria o cordeiro e o dragão. Yes. Okay, so did Curtis hear that? Não sei se o Curtis conseguiu escutar isso. Yes, so something is being worked on in the background. Okay, so just some technical things. Penny will, if Curtis can work with Penny to arrange the link and have it shared with the English-speaking members, and then if you're an English speaker and you don't need any translation, you can gravitate to the YouTube live stream link that will be provided on the media broadcast. Então, só corrigindo aqui algumas coisas técnicas, muita gente está Perfect. querendo All done. entrar na You can reunião continue. e não está conseguindo, Okay, então nós so temos um link de YouTube within a para few isso. moments, our non-English speakers should be able to rejoin if they continue to try. So all the translators, if you can just pass this message on to your members, or the ministry leader could do that on your behalf for all the various languages. We'll wait a minute and just then I'll wait for Shemaine to give me the go-ahead and we'll move forward. Então, nós vamos esperar só um minutinho para que as pessoas que queiram e que não estejam conseguindo I entrar no apologize for Zoom that. We should have possam I entrar should have pelo anticipated YouTube, that before. porque parece que temos um número elevado de pessoas hoje no Zoom. Então, estamos permitindo que as pessoas possam aceder a um link através do YouTube. Just a reminder to everybody, if you are signing into YouTube, please sign out of Zoom. Mas para aqueles que vão ver no register, YouTube, don't por be in the favor, não meeting fiquem no Zoom. in both Escolha um places. dos canais para assistir essa reunião. Okay, so
Everybody, we're going to continue. Então, nós vamos continuar. So on the board, we have the left and right, No quadro, nós temos, então, a esquerda e a direita. and that left and right that's at the top of the board E essa esquerda e direita que estão no topo do quadro is representative of several things, representa várias coisas, but it all stems from two streams of media information or media perspectives. mas tem tudo a ver com duas correntes de informação, duas perspectivas. So that's where it began. That's where the change happened. Então foi aí que a mudança começou, From a life and death message de uma mensagem de vida ou de morte to two streams. para duas correntes. Now, I want to just add a point here. Eu quero adicionar um ponto aqui. I don't want to run ahead of the studies that others are doing, Então, eu não quero ir mais adiante, além dos estudos que já começaram a ser feitos por outras pessoas, but I just want to remind us, if I can say it that way, mas eu só quero nos relembrar, se é que eu posso dizer dessa forma, many of the things that we think are brand new muitas das coisas que a gente acha que são completamente novas, some shocking new piece of information algum pedaço de informação chocante, you'll be able to trace the seed of that years in the past. vocês conseguem traçar já a raiz disso do passado. So I'm not going to develop this thought, Então, eu não vou desenvolver esse pensamento, but I want us to see mas eu quero que a gente veja that this model of life and death que esse modelo de vida ou de morte is a model that Elder Jeff has. é um modelo que tem o ancião Jeff. And Elder Tess E a anciã Tess is going to take the concept of two sides of something vai pegar nesse conceito de and use dois that lados da coisa to explain or describe something very different. e vai usar isso para explicar algo bem diferente ou de forma diferente. Essa So questão she's das duas gonna say- correntes. E ela o que vai dizer é o seguinte: Not this, but this. não é assim, mas assim. Então não, So não on the será em board linha I've put reta, a mas um cross and a círculo. tick. Mas eu coloquei aqui no quadro uma cruz e um visto, She doesn't sinalzinho de develop this certo. idea. Ela não desenvolve essa ideia. It's the seed of a fruit, of É a plant. Sorry. semente It's the de um seed of a fruto. plant that will bear fruit. É semente de um fruto ou de uma planta que vai dar fruto. She says this is not a model about life and death. Ela diz: e se não há um modelo sobre vida ou morte? It's a model about political perspectives. Mas um modelo sobre perspectivas políticas. Throw away life and death Joguem fora vida ou morte and accept political perspectives. e aceitem essas perspectivas políticas, Institutional ideas. ideias institucionais. Many of us Muitos de nós, many of us feel that we listen to her. muitos de nós sentimos que ouvimos o que ela tinha para dizer. I think you will begin to discover that many of us didn't listen to what she had said.
Mas eu acho que muitos vão começar a descobrir que, no final das contas, não ouviram o que ela tinha para dizer. It's not because we didn't watch the presentations, Não porque não assistimos às apresentações not because we rejected what she said. e nem por rejeitarmos o que ela disse, It's because having ears, mas porque, tendo ouvidos, we couldn't hear. a gente não conseguiu ouvir. I'll say it this way: physically, Eu vou dizer dessa forma: fisicamente, intellectually. intelectualmente, Let's use the term intellectual, not physical. Intellectually, então vamos usar antes o termo intelectual. Intelectualmente, we were in the new, we were in a new place, nós estávamos num lugar novo, new covenant. na nova But aliança. emotionally, Mas emocionalmente, we were still in the old, ainda estávamos na nova, na in velha, the old perdão, way of viewing things, na forma velha de ver as coisas, in the old covenant. no, In the old way, na forma antiga, na you aliança have that antiga, big red cross. onde nós temos essa cruz vermelha. In the new way, Na nova forma, nova aliança, you have this big, beautiful blue tick. nós temos esse visto lindo e azul. You'll begin to see the grown up plant version of what's on the board soon. E em breve vocês vão ver aqui no quadro a versão do que é essa planta amadurecida e crescida, But já com she taught fruto. us these ideas E ela nos ensinou essas ideias 8 years ago. 8 anos atrás. So when Blessing says he's teaching nothing new, Então, it quando is Blessing true. diz que não está ensinando nada novo, isso é verdade. Okay, so we've taken this concept of left and right, and we see that it's not a line, but it loops up and ends up in the same place. Então, a gente já viu que essa linha seria o conceito de começar e terminar no mesmo lugar. So Elder Tess is telling us, Então, a Ciates nos está dizendo, if you think you've rejected the far right, be careful. se vocês acham que vocês rejeitaram a extrema-direita, tenham Because cuidado. most people who reject the far right end up accepting the far left, and and you end up in the same mess, the same problem. Porque a grande maioria das pessoas que acabam rejeitando a extrema-direita terminam indo para a extrema-esquerda, mas se deparam com o Now I mesmo want to problema. change what left and right mean for a moment. E agora eu quero mudar o que significa esquerda e direita por um pouquinho. So I'm changing it to symbols that are found in Revelation 17 and 13. Então, eu vou mudar os símbolos de Apocalipse 17 e 13. It's the sixth and the seventh, the lamb and the dragon. É o sexto e o sétimo, o cordeiro e o dragão. These are not countries, Não são países, they are philosophical ideas são ideias filosóficas or political ideas. ou ideias políticas. That's what all of our modeling is now focused upon, political ideologies. E todo o nosso modelo é focado nisso, ideias, política e ideológica. Because we've all learned that this is all happening within the glorious land. Porque nós já entendemos que tudo isso está acontecendo na Terra Gloriosa. Verse 41, Verso 41.
he shall enter also into the glorious land, Ele entrará também na terra gloriosa. and Egypt shall not escape. Verse 42. E no verso 42 diz que o Egito não irá escapar. So, this line that I'm about to draw now, we have seen over and over again. Então, vou fazer essa linha, nós já vimos ela várias vezes. You may or may not agree with it. Vocês podem ou não You may or concordar may com not isso. understand it. E podem ou não entender. So, the sixth kingdom comes to its end in 2021. Então, o sexto reino Then termina em the seven would 2021. begin there. E aí começa o sétimo. And we could take this whole relationship between the two and use different waymarks. Poderíamos pegar em todo esse relacionamento entre os dois e usar marcos diferentes. So we'll do that. This will be Então, vamos fazer 2024. isso. 2024. And we can now put a year for this. This would be 2026. E aqui também colocamos um ano que seria 2026. And we could take the relationship between the sixth and the seventh Pegamos um relacionamento entre o sexto e o sétimo. and we would say the sixth ends in 26 E diríamos que o sexto, então, terminou em 2026. and then we could place the seventh here. E colocaríamos o sétimo começando aqui também. It's one overarching story, but two different perspectives of that story. São histórias que se sobrepõem, mas em perspectivas diferentes. What's significant is that you come to a place where it all ends. A importância é que você sempre vai chegar a um lugar onde tudo termina, This is the story of Daniel 2. que é a história de Daniel 2. The image A of the imagem statue da estátua ends. termina. And when it ends, it gets replaced by a very different type of kingdom. E então é substituída por um reino diferente. A kingdom that is not of this world. Um reino que não é desse mundo. So what we know, Então, o que nós sabemos, whether you use Daniel 2, quer vocês usem Daniel 2, whether you use this line that we've seen here that's showed on the board, quer vocês usem essa linha que nós colocamos aqui no quadro, or you use Revelation 17 or Revelation 13, ou usem Apocalipse 17 ou 13, they all teach the same idea, todas ensinam a mesma ideia, the same truth, a mesma verdade, that when the sixth comes to its end, de que quando o sexto termina, it ends. termina, It will be replaced by the seventh, mas é substituído pelo sétimo, and when the seventh comes to its end, e quando o sétimo termina, there is no replacement after that. não há mais substituição depois disso. There is no kingdom of the earth that comes after number 7. Não há mais nenhum reino desse mundo que vem depois do sétimo. It ends Termina and it's replaced by a very different kingdom that's not found on this planet. e é substituído por outro tipo de reino que não podemos encontrar nesse planeta. Because it's a kingdom that thinks in a very different way. Porque é um reino que pensa de uma forma bem diferente.
believe it's Christ Object Lessons. Eu não sei se é Parábolas de Jesus, This is the kingdom of the mustard seed. que fala sobre o reino da semente de mostarda. And again, I think that subject will be discussed at a later date. Mas, novamente, eu digo que isso provavelmente vai ser falado mais para frente. What we need to understand O que nós precisamos entender is that the sixth kingdom é que o sexto reino wanted to do. Yes, we need to understand that the sixth kingdom wanted to do good. temos que entender que o sexto reino queria fazer o bem, ou algo bom, After all, it's a lamb, porque no final das contas é um cordeiro. and we all love lambs. E todos adoramos cordeiros. It fails in its mission. Mas falhou na sua missão. The left comes to a grinding halt, it stops. A esquerda para, The left comes to its end. a esquerda chega a um fim. It does not come to its end because of some Republican politicians. Mas não chega ao fim por causa de políticos republicanos. Not in this telling of the story. Pelo menos não da forma que nós contamos essa história. It comes to its end Chega ao seu final because the government is by the people. porque o governo é para as pessoas And this people e essas pessoas who had chosen the sixth, que escolheram o we'll call it sexto, the left, vamos chamar de esquerda, they realize this experiment does not work. elas se dão conta que esse experimento não funciona. So they choose a different way to live, Então escolhem uma forma diferente de viver, which we call the seventh. que nós chamamos de sétimo. And where it gets messy or problematic E onde isso se torna problemático is because in inspiration, it's called the dragon é porque na inspiração se chama o dragão, or Mystery Babylon. ou Mistério a Grande Babilônia. So the whole imagery is one of negativity or evil. Então toda essa imagem seria algo diabólico, de um mistério. If you're able to, Se vocês conseguirem, if you're willing to, se vocês quiserem, we must change our perspective. nós temos que mudar a nossa perspectiva, And that's not easy to do. o que não é fácil de fazer. There are three kingdoms Temos três reinos in this picture. nessa imagem. Number 6, A sexta, number 7, o sexto, o sétimo, and we won't call it number 8. e não vamos chamar de oitavo, We'll call it the new kingdom. mas vamos chamar de novo reino. The 6th, the 7th, and the new. Sexto, sétimo e novo. If I were to ask us all, Se eu tivesse que nos questionar, list which one is good and which one is bad, qual é o bom e qual é o ruim? I'm sure, Eu tenho certeza, maybe not now because you realize this is the leading question, talvez não agora, porque vocês se dão conta que qual é a pergunta que se segue. you would have said good,
bad, good. Talvez vocês teriam dito bom, ruim e bom. Sexto For bom, non-English sétimo speakers, I ruim put ticks and e o novo crosses bom. because obviously in your language it's not good and bad. Então, eu coloquei aqui o visto e o errado, o certo e errado, por causa dos diferentes idiomas. So if I ask the question now, you're all going to say, even if you don't understand, that they must all be good. E mesmo se eu questionasse isso agora, mesmo que vocês não entendessem, vocês diriam que certamente todos teriam que ser bons. So I just put that in place now, even though I'm not going to develop that thought. Então, eu coloquei isso aqui agora, mas eu não vou desenvolver esse pensamento. In this graphic here, Aqui nesse gráfico, I've got the seventh kingdom starting either in 2021 or 2026. eu tenho o sétimo reino, ou o sexto reino, perdão. Sim, e o sétimo. But Começando we have 2021 ou taught 2026. Mas nós ensinamos that if we want to mark the true beginning of the seventh kingdom, it would be 1989 at the time of the end. Mas nós também ensinamos que se nós quisermos marcar o verdadeiro início do sétimo reino seria 1989. Now, we'll go all the way to the beginning. This liberal international order Essa ordem liberal, internacional liberal, is created ela é criada long before 1989, the time of the end. bem antes de 1989, o tempo do fim. We'll discuss the date. I know many of you know it. Nós vamos falar da data, muitos já conhecem, But if it's pre-1989, mas se é antes de 1989, then it would have been the sixth kingdom that creates the liberal international order. então teria essa ordem internacional liberal teria sido criada pelo Sexto Reino. So the sixth kingdom creates the liberal international order. Ou seja, o Sexto Reino cria essa ordem internacional liberal. And if we just go with this first line, we know that the sixth kingdom is good, so you know the liberal international order is also good. Então, se formos por essa primeira linha, sabemos que o Sexto Reino é bom, mas também que essa ordem internacional liberal é boa. It has good intention. Tem boas intenções. So in this telling, the story that we're sharing today of the end of the world, Então, com essa história que estamos contando hoje sobre o final do mundo, how you go from one kingdom to the next, de como nós vamos de um reino para o outro, we see nós vemos that in the history of the sixth kingdom, que na história do Sexto Reino, which began at the time of the end in 1798 now, que agora nós podemos dizer que começou em 1798, they had a world, eles tinham um mundo, humanity, eles, a humanidade, the lamb beast, eles, o cordeiro, como um dragão, the sixth kingdom, o Sexto Reino, they lived in a world that was chaotic, viviam num mundo que era caótico, disorganized. desorganizado. Let's use the word tribal Vamos usar a palavra tribal, or clans ou então grupos, or nationalistic. ou nacionalista. That's the world that we had, Esse era o mundo que nós tínhamos. and it created nothing but misery for, E não, I'll say, for everybody.
E não criou nada mais que miséria para todo mundo. If it didn't directly cause misery for everybody, Se não causou miséria diretamente para todo mundo, it caused misery for most. causou miséria para a grande maioria. For the remaining few, Para os poucos que sobraram, if it didn't cause misery, it caused fear. se não causou miséria, causou medo. You're either miserable in the present Ou você se sente miserável no presente, or you're fearful for the future. ou com medo do futuro. And it was in that environment E foi nesse ambiente that the liberal international order was created. que a ordem internacional liberal foi criada. In that environment, it was born Foi nesse ambiente que nasceu, to help the miserable majority para ajudar a maioria que se sentia and miserável the fearful minority. e a minoria temerosa. And it was broadly successful. E foi, em grande parte, um sucesso. Which is why the Sixth Kingdom lasted so long. E por isso é que o sexto reino durou tanto tempo. So, what I want to see O que eu quero que a gente veja in the standard model that we have of the end of the world no modelo que a gente tem do final do mundo, if we tell it from this perspective, se a gente contar nessa perspectiva, the Sixth Kingdom, o sexto reino, the Lamb, Cordeiro, is born. So that kingdom is born esse reino nasceu in 1798 em 1798 by people who had good intentions. por pessoas que tinham boas intenções. These were Europeans Que eram os europeus who had been persecuted and mistreated and misunderstood. que tinham sido perseguidos, maltratados e mal compreendidos And they went to a place e que foram para um lugar, to es- they went to a place to escape all of that. foram para um lugar para fugir de tudo isso. This is the story of Revelation 12. Que é a história de Apocalipse 12. When they reached that place of safety, Quando chegaram a esse lugar de segurança, they made a vow, they made a promise eles fizeram uma promessa, um juramento, that they would not repeat the mistakes of the past. que não iriam repetir os erros do passado. And they create the most unique kingdom that has ever been on this planet. E criaram um reino único que nunca houve nesse planeta. They had their own experience, Tiveram a sua própria experiência, independent of everybody else, independentemente de qualquer outra pessoa, but they took the ideas of France mas pegaram nas ideias da França and developed those ideas to a state that the world had never seen before. e desenvolveram essas ideias de uma forma que o mundo nunca antes havia visto. They perfected what the French had started. Aperfeiçoaram aquilo que os franceses começaram. This is a fledgling
kingdom, fledgling means a baby kingdom. Esse é um reino bebê. As it grows, E à medida que it cresce, has to know how to behave properly. precisa saber se comportar corretamente. It takes a lot of learning, a lot of time, Demora muito tempo e leva bastante aprendizado, but eventually it realizes the solution to everybody's problem mas eventualmente se dá conta da solução para o problema de todo mundo was the liberal international order. com a ordem internacional liberal. Now, you have heard of the term manifest destiny. Então, vocês já ouviram esse termo destino do manifesto? A belief that you have been put here on the earth for a important and great reason. A crença de que nós fomos colocados aqui na Terra por uma razão importante ou específica. That sixth kingdom had a self-awareness of their role on this planet. Esse sexto reino, eles sabiam qual era o papel deles nesse mundo, perdão. As a young person, Como uma pessoa jovem, it didn't fully understand its purpose on earth. não entendiam inteiramente o seu propósito aqui na Terra. So when we speak about manifest destiny, Então, quando nós falamos do destino do manifesto, when it comes to the history and the experience of the sixth kingdom, quando se trata da história e experiência do sexto reino, in many ways, it's an ugly, terrible story. de muitas formas é uma história feia e terrível. But the kingdom learns from its mistakes. Mas o reino aprende dos seus erros. It holds on to the manifest destiny Se mantém ou segura nesse destino do that manifesto, changes direction. mas muda de direção. That is what the liberal international order is. É isso que é a ordem internacional liberal. It's the expression or the fulfillment, if you like, of the manifest destiny of the glorious land. É o manifesto, ou o cumprimento, se vocês quiserem dizer assim, desse destino do manifesto da Terra Gloriosa. If all that's true, Se tudo isso for verdade, how can you have a kingdom that comes after that? como é que a gente pode ter um reino vindo depois desse? And the problem that confronts this movement E o problema que confronta esse movimento is to overcome not the weight of evidence, não é ultrapassar o peso da evidência, but the weight of prejudice. mas o peso de ideias pré-concebidas, esses viés. Because who are we prejudiced against? Porque nós estamos com essas ideias Who contra don't quem? we like? Quem é que nós não gostamos? So if anybody from IPR wants to answer that question, go ahead, or I'll give you the answer. Se alguém do IPR quiser responder, por favor, façam, senão eu vou dar a resposta. Who does no one like? De quem é que ninguém gosta? Give me a couple of seconds and I'll let you know my thoughts. Eu vou dar só alguns segundos e depois eu vou dar a minha resposta. Okay, time's up. Terminou o tempo? So the clue A dica is found in Revelation 13. está em Apocalipse 13. The Lamb of God O Cordeiro de Deus
Jesus. Jesus. Who's the opposite? Quem é o oposto? Revelation 13 is Em Apocalipse 13 é the dragon. dragão. And if the lamb is Jesus, Se o cordeiro é Jesus, who's the dragon? quem é o dragão? We'll put Satan. We could have put Lucifer. Vou colocar Satanás, mas poderia ter colocado Lucifer. Why would we not put Lucifer? Por que eu não colocaria aqui Lucifer? Approximately, what does Lucifer mean? Aproximadamente, o que significa Lucifer? Bad or good? Bom ou ruim? We know the answer to that. Já sabemos a resposta. So we have to use Satan because we want to turn the dragon into something bad. Então, temos que nos referir a Satanás para que se torne algo ruim. So all these people Então, todas essas pessoas who are part of the sixth kingdom, que fazem parte do sexto reino, they appreciate the liberal international order gostam dessa ordem internacional liberal, apreciam ela, until they don't. até chegarem ao ponto de não fazê-lo mais. They accept it Aceitam until they reject it. até que a rejeitam. Who in their right mind Quem é que, com a mente no lugar would certo, reject a pure and holy Jesus iria rejeitar um Jesus puro e santo and accept a demon with horns and glaring eyes? e aceitar um monstro com chifres e olhos terríveis, maliciosos? No one would. Ninguém. So then we would be forced to say, Então seríamos forçados a dizer: Satan dresses up as an angel of light and tricks us. que Satanás se veste como um anjo de luz e nos engana. Without proving it, Sem provar isso, I want to suggest that methodology, if you follow the rules of parable methodology, you would be forced to say that that is not an acceptable model. eu quero sugerir que se a gente segue as regras de parábolas, não seria um modelo aceitável. You have to know when to compare, Temos que saber quando comparar, which means they're the same, que significa que são iguais, and you need to know when to contrast, e também saber quando contrastar, which means they're different. que significa que são diferentes. And you know, E vocês sabem, on this graphic, com esse gráfico, things can be very opposite, which means contrast, as coisas podem ser podem ser opostas, ter um and they can contraste, also be the same, which mas is também compare. serem as mesmas, que seria comparar. So the liberal international order is rejected. Então, essa ordem internacional liberal, ela é rejeitada. And the question is why? E a pergunta é, por quê? Why does the seventh kingdom arise Por que que surge o sétimo reino and destroys the liberal international order? e destrói essa ordem internacional liberal? Now, if you're on the left, Então, se vocês estão na esquerda, you're a Democrat, você é um democrata, what are you doing right now? o que você está fazendo nesse momento? You're at home, Está em casa, I'll say hiding, vou dizer se escondendo, you'll say waiting, ou você diria esperando, and you're waiting for 2 years esperando por 2 anos, in the hope na esperança that
in 2 years' time, que em 2 anos we're going to get rid of the seventh kingdom, the right, a gente vai se livrar desse sétimo reino, a direita, and we're going to regain power, e vamos ganhar novamente o poder, and it will be business as normal. e seguimos na normalidade. But what the left or the sixth kingdom or the Democrats don't understand Mas o que o sexto reino, os democratas ou a esquerda não entendem, well, they don't understand prophecy for one thing. em primeiro lugar, não entendem profecia. They don't understand that the end comes after 7. Mas não entendem que o fim vem depois do sétimo. They don't understand that you only have one chance, not two chances. Também não entendem que apenas existe uma oportunidade e não duas. But what they really don't understand Mas o que realmente não entendem is that you cannot resurrect the liberal international order. é que não dá para ressuscitar essa ordem internacional liberal. It's not coming back. Não vai voltar. And they have no idea what to replace it with. E não tem ideia de como substituí-la. Because we know that the seventh has replaced it. Nós sabemos que o sétimo já a substituiu. If you get rid of the seventh and get back into power, E se nos livrarmos do sétimo e voltarmos novamente ao poder, ou eles voltarem novamente ao you have poder, to know what order you will now have. é preciso saber qual ordem colocar. What political system has to be put into place. Que sistema político tem que ser colocado. And you can't simply just go back to the old way of doing things, which is the liberal international order. E simplesmente não podemos voltar à forma antiga de fazer as coisas, que seria voltar a essa ordem internacional liberal. The people will not accept it. Porque as pessoas não iriam aceitar isso. This is not a uniquely American phenomena. Esse não é um fenômeno único americano. We can see it in its full glory in Europe. Dá para ver isso em toda a glória na Europa. And if you can't see it in other places of the world, given enough time, you would see it. E se vocês não conseguem ver isso em outros lugares do mundo, com um pouco mais de tempo, vocês vão começar a ver. So, the sixth kingdom creates the liberal international order. Então, esse sexto reino cria essa ordem internacional liberal. The seventh kingdom creates something to replace it. O sétimo reino tenta criar algo para substituí-lo, And the sixth isn't coming back. mas o sexto não vai voltar. The seventh kingdom, we'll now call it the kingdom of the north, will come to its end. E esse sétimo reino, vamos chamar agora de Rei do Norte, vai chegar ao seu fim, With none to help him. com ninguém para ajudá-lo. And then the new one has to come. E então tem que vir o novo. And that too has to create E esse também tem que ser criado. what each of these kingdoms is creating O que cada um desses reinos está criando is an order é uma ordem or a way of life, ou uma forma de vida, or if you borrow a word that Elder Tess used, a culture. ou, pegando numa palavra utilizada pela anciã Tess, cultura. This new kingdom is us. Esse novo reino somos nós. We have to create a Nós new precisamos world criar order uma nova ordem mundial that is not the liberal international one. que não é essa ordem internacional liberal, It's not the one that the seventh is employing.
Mas também não é a que o sétimo reino quer colocar. It's something different. É algo diferente. We've taught, Nós já ensinamos, it's now on the board, está agora no quadro, that the seventh kingdom, que o sétimo reino, here where I'm pointing this arrow, aqui para onde eu estou colocando essa seta, came into being in 2021 surgiu em 2021, under the reign com o reino of a good woman. de uma boa mulher. So I hope we all understand that word picture, that model. Então, eu espero que todos consigamos entender esse modelo. If we just take the lamb or the sixth out of what I'm about to say, Se apenas tirarmos o sexto ou o cordeiro daquilo que eu estou dizendo, all the other six kingdoms, todos os outros sextos reinos, like the seventh, tal como o or sétimo, including the seventh, ou, including the seventh, ou incluindo o sétimo, they start off good começam bons and they end up bad. mas terminam ruins, terminam mal. This is nothing new. Isso não é nada novo. So people want the seventh. They vote for the seventh Então, as pessoas, elas votam pelo sétimo, because they want a change. porque querem uma mudança, They do not want to be led by demons. não querem ser liderados por demônios. And in this model that we have here, this political picture, E nesse modelo que temos aqui, nessa imagem política, when it says the good woman, quando fala da boa mulher, when it says the seventh is good, quando diz que o sétimo é bom, that is not a wolf in lamb's clothing. não é um lobo com pele de cordeiro. What's good on the outside is good on the inside. O que é bom por fora também é bom por dentro. It's really good. É realmente bom. It really is not satanic. Realmente não é satânico. It's more Luciferian, É mais luciferiano. from Lucifer, Vem de Lúcifer, which is a kingdom of light, que é um reino de luz, not darkness. não de escuridão. So whatever the people want, Então, o que quer que as pessoas queiram, when they want to remove the liberal international order and replace it quando querem se livrar dessa ordem internacional liberal e substituí-la, they want it to be replaced with something that is good. querem substituí-la por algo que é bom. And the definition of good E a definição de bom is something that produces good. é algo que produz o bem. The sixth promised to do good. O sexto prometeu fazer algo bom. It took a while. Demorou um tempo, It took a long while ou demorou bastante tempo, for people to realize it wasn't working. para as pessoas se darem conta que não estava funcionando. So they choose a new political ideology, a new system, Então, escolheram um novo sistema, uma nova ideologia política, a new kingdom, um novo reino, which genuinely promises to do good. que genuinamente promete fazer algo bom.
in 2024, Em 2024, we would have been, if the Democrats have won, se os democratas tivessem ganho, we still would have been in the seventh kingdom, a gente ainda estaria no sétimo reino. and they genuinely would be doing good things. E genuinamente estariam fazendo coisas boas, Desiring to do good things. desejando fazer coisas boas. So we need to rethink our understanding of the seventh kingdom. Então, nós precisamos pensar novamente sobre o nosso entendimento desse reino, do sexto. They have an objective, Eles têm uma objeção, which is what? que é qual? So they would say MAGA, Diriam talvez o MAGA, and they would say this is a great thing, e an diriam, upward pointing arrow. diriam que isso é uma coisa boa, com essa setinha virada para cima. And we would say E nós diríamos that's a bad thing, que isso é uma coisa ruim, because we would say it's selfish, que nós diríamos que é egoísta, because they only think about themselves, the Americans. porque os americanos só pensam em si mesmos. What we will see O que nós veríamos as in future studies, as we unpack the liberal international order, nos estudos futuros, ao desenvolvermos sobre essa ordem internacional liberal, you're going to discover, if you haven't already guessed, vocês iriam descobrir, se ainda não adivinharam, that they were also MAGA. que eles também eram MAGA. They wanted to make America great too. Eles também queriam que a América fosse grande de novo. What is surprising? O que é surpreendente, What should shock you o que deveria chocar vocês, is that this liberal order é que essa ordem liberal existed for decades. existe há décadas. Now, it was on the job training E foi com esse treinamento, the sixth had already been there for 100 years. o sexto já estava aí há 100 anos. And then it learned to create this liberal order. E depois aprendeu a criar essa ordem liberal. Seventh kingdom, O sexto reino, they have to design their order before they get into power. precisam criar a sua ordem antes de estar no poder, Which they did. que eles fizeram, So when they come into power, mas quando chegam ao poder, in 2024, em 2024, their order gets implemented, we'll say immediately. a sua ordem ela é implementada de imediato. It happens beginning 2025. Acontece começando em 2025. They don't call it an order, they call it a project. Não chamam isso de ordem, mas eles chamam de projeto. And everybody calls it Project 2025. E também ninguém chama de projeto 2025. Is that a good thing or a bad thing? Será que isso é bom ou ruim? That's what we have to address. É isso que nós precisamos abordar. And then there's us. E depois estamos nós, We're looking at all of this, que estamos olhando para tudo isso. this intergenerational history.
Essa história é intergeneracional, of 7 kingdoms rising and falling. de 7 reinos caindo e se levantando. And what is so surprising is the speed. What is so surprising E o que é surpreendente is the speed of the last kingdom. é a velocidade do último reino. How quickly its rise and fall is happening. Quão rapidamente ele se levanta e cai. After decades of preparation, Depois de décadas de preparo. Elder Jeff, not Elder Jeff, sorry, Elder Tess spent hundreds of hours showing you this. Anciatés, ela esteve várias e várias horas mostrando isso. They did far more planning Eles fizeram muito mais planejamento, the seventh o sétimo reino, than the sixth ever did. que o sexto já alguma vez fez. The sixth had tried this idea and that idea, several ideas, none of them worked. O sexto tentou essa ideia, algumas ideias, mas nenhumas funcionaram. Then it's almost like on the back of an envelope, they create the liberal order. Seria como atrás de um envelope eles criando essa ordem liberal. Like they just made it up. Como se eles tivessem criado isso. Seventh didn't do that. O sétimo They não fez planned isso. their order meticulously over decades. Eles planejaram durante décadas meticulosamente. We simply call that Project 25. E nós simplesmente chamamos a isso Projeto 25, 2025. And they dismantled the liberal order E eles at desmancharam breakneck essa ordem speed. de forma Really rápida. Remember, like one of those beasts from the book of Daniel that runs across the earth and Se kills the vocês, thing immediately. se vocês se lembrarem de uma das bestas de Daniel que corre pelo mundo e destrói rapidamente. It's a wonder to see that. É espantoso ver isso. But what's even more wonderful Mas o que é ainda mais maravilhoso is the last few verses of Daniel 11. são esses últimos versos de Daniel 11. He shall be troubled Ele vai ser as perturbado soon as Egypt is taken. logo que o Egito for tomado. And because no one likes him, E porque ninguém gosta dele, no one shall help him. ninguém vai ajudá-lo. And then the end comes and it's our turn. E assim chegará o fim e será a nossa vez. If we are not to repeat the mistakes of the past, Se a gente não quer repetir os erros do passado or the present, ou do presente, we must learn. nós temos que aprender. So in the next few presentations Então, nas próximas apresentações that I will be doing, que eu estarei fazendo, I want to discuss more about the liberal international order, its history, eu quero falar mais sobre a história dessa ordem liberal, its rise, a sua história, a sua ascensão, its positive aspects and its negative aspects, seus ativos positivos e negativos. and why it eventually came to its end, E por que que isso eventualmente chegou ao seu fim? why it was rejected. Por que que foi rejeitado? These are the things that we need to understand about that order. Essa é uma das coisas que a gente precisa entender em relação a essa ordem. Once we've done that,
E uma vez que a gente fez isso, I think many of us can see the problems with the seventh, eu acho que muitos de nós conseguimos ver os problemas do sétimo. and then it comes to us trying to understand E who and what depois we are, nós tentamos então entender quem nós somos, quem e o que what order somos, we will create. que ordem nós iremos criar. But the promise that's given Mas a promessa que nos é dada is whatever order we end up instituting, é, seja qual for a ordem que a gente vai instituir, it will last forever. vai durar para sempre. Let's pray. Vamos orar. Holy God, Deus Santo, I want to thank you personally quero te agradecer pessoalmente and on behalf of those who are listening today, e também em nome dos que estão ouvindo hoje, that you would help us to understand que tu nos ajudes a entender the political events that have occurred os eventos políticos que aconteceram over the last 100 years nos últimos 100 anos, that have brought us to this point que nos trouxeram até esse ponto where, where the kingdoms of this world are crumbling, onde os reinos desse mundo estão se desfazendo, estão caindo. the weakness of the political orders that exist As fraquezas das ordens políticas que existem, have all been exposed. todas foram expostas. And in that weakness, we see pain and destruction. E nessa fraqueza a gente vê dor e destruição. Help us to learn these lessons Nos ajuda a aprender essas lições that we may fulfill our destiny, para que possamos cumprir o nosso destino, that we won't make the same mistakes, que a gente não cometa os mesmos erros and that we will, in fact, reign forever e que a gente sim possa reinar para sempre in the new world. num novo mundo. Amen. Amém.